Fala galera, História em Pauta número 79 e dessa vez falando sobre Simão Bolívar. Só lembrando que gostou, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição 78? 79, meus amigos. 79, direto da Rádio A Voz do Morro, aqui do Morro Santana de Porto Alegre, para toda a América Latina, trabalhadores, estudantes, desempregados e todos aqueles que querem esclarecer suas consciências acerca dos problemas, dificuldades e também todas as resistências da América Latina em relação a esse grande retrocesso que está havendo aí a partir do governo federal e que está se espalhando como um efeito cascata para os estados e municípios. Aqui do meu lado, o companheiro velho de guerra, Rafael Freitas, que vai falar sobre o tema de hoje, que é bem polêmico, né, Freitas? Em meio a todo esse caos neoliberal, algumas personalidades ainda veem pensamentos progressistas baseado em líderes progressistas ou não do passado. É ou não é, Freitas? Bom, certamente vai estudar um pouco agora com nossos web ouvintes, nossos ouvintes da 88.3 FM, sobre um grande caudilho, um grande liberal revolucionário para a época, que foi Simão Bolívar, que nasceu lá pelo final do século XVIII, e certamente se estivesse vivo aqui entre nós, faria uma outra luta armada aí contra o Temer, contra o Sartori, contra a Marquesan, contra o Apolo, contra todos esses calhordas aí que estão tirando os direitos dos trabalhadores. Mas eu gostaria de iniciar nosso programa hoje com uma citação de uma carta aí ao excelentíssimo aí, General Flores, datado de 2 meses antes do falecimento de Simão Bolívar, para a gente saber como que ele estava quando ele faleceu, o resultado de tantas lutas, né, desse grande homem de dificuldades, como é chamado aí pelos seus biógrafos. Lá então, em 9 de novembro de 1830, eu vou ler aqui nesse documento aqui, que é Simão Bolívar, o Libertador, que foi um livro que a gente adquiriu lá na La Integração. A gente adquiriu... Extinta Rádio La Integração, que foi por muito tempo a sede do História em Pauta. Então tem aqui algumas palavras para vocês verem como Simão Bolívar estava quando ele morreu, depois de tantas lutas. O que ele dizia? Gostaria que os ouvintes refletissem, que o colega Fábio Melo começasse o nosso programa aí comentando essas frases aqui. Iniciando, em primeiro lugar, a América é ingovernável para nós. Segunda frase, quem serve numa revolução, lavra no mar. Terceira frase, a única coisa que pode ser feita na América é emigrar. Quarto, este país cairá infalivelmente nas mãos da multidão desenfreada para depois passar a tiraninhos quase imperceptíveis de todas as cores e raças. Quinto, devorados por todos os crimes e extintos pela ferocidade, os europeus não se dignarão a nos conquistar. E sexto, se fosse possível que uma parte do mundo voltasse ao caos primitivo, este seria o último período da América. Então vocês notem como estava muito enfermo, muito depressivo, muito cético ao final da sua vida, o Simão Bolívar. O que tu acha dessas frases aí desesperadas do nosso objeto de pesquisa, de estudo e de programa de hoje? Eu acredito que, primeiramente, a gente deveria fazer um levante biográfico do Bolívar, né? Situar ele não só no seu contexto histórico, mas também no seu contexto social da época. O Bolívar ele nasceu em 1783, 83, se eu não me engano, em Caracas, né, na capital da Venezuela. E ele era de uma família rica que produzia cacau e exportava, até tinha relações com a exportação de cacau para o mundo antigo, para a Europa, enfim, para toda essa questão do contrabando também, né, que eles tinham essas vinculações. E, por incrível que pareça, o Simão Bolívar, ele teve e mesmo estando no seio dessa família aristocrática, que eram os chamados crioulos, os criojos, né, da época, eles eram os governantes,
Eles eram os donos das terras aqui da América Latina, os colonizadores, né, os colonos que tinham origem europeia, só que eles não governavam, e essa era o grande anseio dessa classe crioula, que era governar a América de acordo com suas próprias regras. Esses crioulos, essa classe dos crioulos, embora eles sejam os grandes proprietários da América, eles estavam sujeitos a uma ordem maior que vinha da Espanha, né? Aqui no Brasil não era diferente, também a gente tinha a classe dos produtores, dos cafeicultores, enfim, só que eles tinham essa submissão à ordem metropolitana, à ordem colonial. E o Bolívar, por incrível que pareça, mesmo tendo nascido nesse seio aristocrático e crioulo, ele teve como o professor dele, foi um cara chamado Simón Rodríguez, que foi um dos primeiros, digamos assim, socialistas latino-americanos. O Simón Rodríguez, ele já propunha, baseado lá no Rousseau, né, que era um iluminista mais radical para a época, ele já propunha algumas coisas, como por exemplo, república, liberdade, e toda a América Latina, seja Brasil, seja América Espanhola, eles estavam naquela época, lá no final do século XVIII, início do século XIX, muito deslumbrados ainda com a independência dos Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos foi o primeiro país da América a se tornar independente, a fazer uma guerra contra a Inglaterra, né, que era uma potência colonial também, e os Estados Unidos conseguiu se consolidar como um país independente. Junto com essa independência dos Estados Unidos veio os ideais de liberalismo, né, foi o primeiro país a adotar o liberalismo enquanto uma política econômica e também para a própria sociedade como uma ideologia dominante. Podemos fazer e a República também. Um comparativo que o primeiro país a ter um Estado socialista com as ideias do socialismo foi a União Soviética. E o equivalente à União Soviética para o capitalismo na América Latina seria os Estados Unidos. Mais ou menos. Aí os Estados Unidos se consolidou como uma república independente, né? E esses ideais republicanos também tomaram conta aí da mentalidade de diversos crioulos que não conseguiam governar e até das classes mais subalternas, dos trabalhadores, né? Logo depois da independência dos Estados Unidos, que foi uma independência muito moderada e até conservadora, referente à escravidão, teve a luta pela independência, a Revolução Haitiana, que ao contrário dos Estados Unidos, não preservou a escravidão. Pelo contrário, foi uma luta de independência, pela independência e contra a instituição da escravidão. Então, durante o período em que o Simão Bolívar cresceu, e ele foi ensinado pelo Simón Rodríguez, muitos dos crioulos da América Latina ainda estavam com aquela dúvida, né? Que caminho seguir para a independência? Será que a gente vai seguir um caminho igual dos Estados Unidos, que é uma independência com escravidão e uma independência que mantenha os crioulos como classe dirigente e que os crioulos possam de fato governar os estados, né, ou as suas regiões? Ou a gente vai acabar liberando forças numa possível revolução uma revolução de independência contra o poder colonial, mas também contra a instituição da escravidão? Isso se fez muito forte no Brasil, principalmente, né? Que o Brasil tinha uma larga tradição aí de trabalho escravo, e isso se manteve ao longo de todo o século XIX, tanto que em muitos textos do século XIX no Brasil se fala, né, do medo à haitianização do nosso país. Então o Simão Bolívar nasceu nesse meio aí de crioulos que queriam tomar as rédeas da política, mas ao mesmo tempo também tinham um certo receio quanto às possíveis forças sociais que eles poderiam liberar nesse processo de independência, né? O professor do Bolívar, esse Simón Rodríguez, depois ele subitamente sumiu, né? Até o Bolívar fala que, acho que em suas memórias, o Freitas, que leu o livro ali do Bolívar, pode falar com mais propriedade, acho que ele cita nas suas memórias do súbito sumiço do Simón Rodríguez. Então o Bolívar, mantendo aqueles ideais, de certa forma, vai para a Europa, né, onde ele se casa, vai lá como todo bom, como toda boa elite, né, que sonha que é subalterna, mas sonha em se tornar governante, vai para a Europa lá aprender sobre todos os requintes lá da sociedade europeia, enfim, até o Bolívar se casa, mas poucos meses depois a esposa dele morre, inclusive. Aí ele volta para a América, toca por um tempo seus negócios.
Depois ele volta para a Europa, onde reencontra esse preceptor dele, né, o Simão Rodrigues, que já tinha fundado uma sociedade lá para tentar conseguir as independências da Europa não, da América Latina, e é nessa sociedade em que ele reencontra o seu antigo professor, em que ele vai tomar conhecimento de um outro cara muito importante para a independência da América Latina, e que às vezes é pouco citado, que é o Francisco Miranda. O Francisco Miranda é um dos caras que tem um papel muito importante, né, porque ele também representa uma vertente mais radical da independência da América, só que acaba fracassando, né? Então o Miranda, ele está organizando isso por volta dos anos 1805, 1806. O Miranda está organizando um exército para desembarcar em Caracas e dali iniciar uma revolução, chamar as pessoas a tomarem armas para acabar com o poder colonial. Nesse meio tempo, o Bolívar continua na Europa e é lá que ele faz o famoso juramento dele, né? Na Itália, onde ele encontra, inclusive, o Napoleão, que era visto por muitos como uma grande figura, assim, que levava o liberalismo em todos os lugares, só que, contraditoriamente, o próprio Napoleão, que ao mesmo tempo por onde ele passava, ele despertava esse sentimento liberal na Europa, né, contra o antigo regime, contra a monarquia absoluta. O próprio Napoleão se proclamou um senhor absoluto da França, se proclamou imperador, e o Bolívar faz essa reflexão, e na Itália, após ver o Napoleão se sagrar imperador, ele jura lá no Monte Aventino, se eu não me engano, que vai unir o destino dele às lutas de independência da América Latina. Bom, o que tu falou é muito correto. Sobre a origem aristocrática de Simão Bolívar, ele é filho, né, de mãe e pai muito ricos, e eles falecem muito próximo aí do nascimento de Simão Bolívar. Então, Bolívar nasceu em 1783, poucos anos depois, 3 anos depois, aí faleceu a mãe dele, e logo depois, após mais 6 anos, faleceu o primeiro pai, depois a mãe, e então ele ganhou uma grande herança. Então, antes dos 15 anos, já tinha uma herança muito grande, e poucos anos depois já é nomeado subtenente do exército. Então, ele tem a vida dele feita. Inclusive, em 1799, ele viaja para a Espanha pela primeira vez, onde conhece, né, a Maria Teresa, aí, com quem ele se casa, uma mulher espanhola também muito rica. Depois regressa para a Venezuela e poucos meses depois, cerca de 1 ano, ele enviúva. Então, falece Maria Teresa, e isso é muito lembrado nas memórias de Simão Bolívar, onde ele diz que se não fosse o falecimento da Maria Teresa, ele não teria se tornado libertador, porque ele se voltou totalmente para a política, para as lutas militares, após o falecimento da Maria Teresa, que é uma mulher que ele sempre amou, né? E principalmente depois do falecimento, ele prometeu a si mesmo nunca mais se casar com outra mulher, e na verdade não cumpriu isso, porque ele se juntou com uma outra mulher próximo do falecimento. E para vocês verem quantos acontecimentos na vida dele, antes da luta dele pela independência, que começa em 1810, ele conheceu, como tu falou muito bem, Napoleão, e se decepcionou com Napoleão, considerando ele um traidor da causa republicana, né? Se tornou um senhor absolutista, e além disso, muito conservador, porque ele teve a Revolução Haitiana, e o Napoleão, ele fez voltar a escravidão lá no Haiti, para vocês verem. Então, 2 itens extremamente conservadores de Napoleão Bonaparte, que é a monarquia, né, o absolutismo, e também o trabalho escravo, que ele sempre defendeu, e sendo que ele é um revolucionário francês, né. E sobre o juramento, que tu comentou muito corretamente, Fábio, foi em 1805. Então teve o juramento lá em Monte Sacro, que foi aonde ele, em Roma, em 15 de agosto de 1805, ele reencontra o seu professor socialista, que é o Simão Rodrigues. Então foi próximo ao Simão Bolívar que ele fez o juramento no Monte Sacro, prometendo, né, que a vida dele vai ser a luta pela libertação das Américas. Então ele regressou logo depois em Paris, conheceu, logo depois ele passou nos Estados Unidos e conheceu a movimentação política lá nos Estados Unidos. Então vocês veem como antes dele começar a luta pela independência, ele conheceu a França, conheceu os Estados Unidos, conheceu a Espanha. Então é uma pessoa voltada para as luzes, né, para o iluminismo, para o pensamento, na época, filosófico mais progressista daquela época.
Então, ele, curioso dizer o seguinte, colega Fábio Melo, também nossos ouvintes, que em 1810 aí começou a luta pela independência na Venezuela, liderada pelo Francisco de Miranda, que também era um socialista, porém, ele era um socialista monarquista incaico, uma pessoa muito criativa. Então, nesse primeiro movimento aí que gerou a primeira República Venezuelana, o Simão Bolívar participou na junta de governo da Venezuela numa missão diplomática para Londres, onde ele era chamado num termo pejorativo na época de jovem índio. Para vocês verem como o colega Fábio falou muito corretamente, os crioulos, que é a classe social que o Simão Bolívar participava, detinham poder econômico, mas não tinham poder político na América Latina. Isso aí foi uma coisa que impulsionou muito o Simão Bolívar e outros caudilhos da América Latina a lutarem pelas independências. E olha como é curioso, Fábio, não sei se tu concorda com essa minha visão, mas Simão Bolívar mostra como o capitalismo surgiu sempre via violência. Porque foi ele que inaugurou a democracia representativa nos países da Pátria Grande, da América do Sul, via luta armada, de forma muito violenta. Não sei se tu concorda com isso. Concordo. Não tem mais nada para dizer? Tem, vamos continuar o diálogo. Então, depois que o Bolívar se embrenha aí com o Simão Rodrigues e com o Francisco Miranda, né, ele se junta a esse movimento até espontaneísta do Miranda de chegar aqui lá na Venezuela, né, chegar na Venezuela, proclamar a independência e achar que todos os venezuelanos iam junto lá com a questão da independência, iam tomar em armas e iam expulsar os governantes coloniais. Só que o Miranda, ele era financiado pela Inglaterra, né? Então já tinha um histórico ali a partir do final do século XIX, com a Revolução Industrial Inglesa a todo vapor, já tinha um histórico e um contexto social ali da época, né? Das colônias, principalmente de alguns grupos crioulos, de fazer um comércio ilegal com a Inglaterra. Para comprar, enfim, tecidos, comprar facas, roupas, enfim, um monte de coisas que a Revolução Industrial Inglesa ia despejando e os crioulos iam comprando, né? Porque era um produto made in England. Então, esse contrabando com a Inglaterra burlava, de certa forma, a política colonial, que a metrópole, que a colônia só podia comercializar com a metrópole, e se ela comercializasse com algum outro país, alguma outra nação europeia, seria punida. Então, com essa junção entre os crioulos e a Inglaterra, né, muitos desses crioulos acabaram se submetendo à política financeira, econômica inglesa, de que os ingleses iam lá, financiavam alguns movimentos de independência, e em troca, depois de independente, esses grupos iriam se tornar serviçais da Inglaterra no sentido de comprar seus produtos, né? E com o Francisco Miranda não foi diferente. Ele aceitou uma grande quantia em dinheiro dos banqueiros ingleses para comprar armas, enfim, para até comprar soldados, né, os mercenários. Muitos mercenários irlandeses participaram dos movimentos de independência. Só que esse movimento do Miranda fracassou. O Miranda foi preso, né? Inclusive dizem que um dos responsáveis pela prisão do Miranda foi o próprio Bolívar, que entregou eles às autoridades coloniais da época, né? E o Bolívar voltou a ter uma vida um pouco mais pacata, digamos assim, durante esse tempo, né? O movimento do Miranda foi em 1806, aí de 1806 a 1810 o Bolívar continuou ali com o seu status de crioulo, participava de muitos banquetes, muitas refeições, muitos eventos, muitas festas, e num desses banquetes, inclusive, né, que eles iam saudar lá um novo agente colonial, um novo governante colonial, o Bolívar brindou pela independência, pela liberdade dos povos e tal, e até foi mal visto ali pelos seus companheiros de mesa. Mas já mostrava que, embora ele tenha traído o Miranda, ou não, né, isso aí fica um debate, um dilema histórico, ele ainda mantinha os seus ideais lá, que foram de liberdade, de democracia, de república. Democracia nem tanto, mas mais de república e de independência, que vinham do seu professor lá, o Simão Rodrigues, certo?
Só que nesse período de 1806 a 1810 aconteceu uma coisa muito importante na Europa que vai refletir nas colônias, que é a invasão do Napoleão na Espanha. Quando o Napoleão invade a Espanha, ele coloca como rei da Espanha, ele tira o Fernando VII, acho que é o Fernando VII, como rei, e bota no seu lugar o irmão dele, que é o José Bonaparte. Só que aí o que acontece? Na Espanha existiam vários cabildos, né, que eram ali as municipalidades, as localidades. Hoje em dia nós temos lá a questão da Catalunha, que quer ser independente, né? Cada região da Espanha, que a Espanha ali tem várias regiões diferentes, tem a Catalunha, tem os Bascos, tem León, tem Castela, tem Granada, tem diversas regiões. Cada uma dessas regiões era governado por um príncipe, um nobre. E esses nobres começaram a se revoltar contra a invasão francesa. Só que muitos crioulos na América Latina, que tinham ali as suas terras, mas não governavam, eles acharam nesse momento em que não tinha um governante legítimo, era um estrangeiro, era o irmão do Napoleão, eles acharam que poderiam fazer o mesmo. E proclamaram as juntas, né, as juntas de governo, que eram como se fossem esses cabildos, como se fosse cada prefeitura, cada governo de estado. Cada governo de estado se declarou, não independente, mas se declarou com soberania para governar, né? E foi nesse momento em que, por exemplo, o Bolívar tomou participação da junta de governo da Venezuela. Que foi aí que aconteceu o primeiro ato de independência da Venezuela. Alguns crioulos venezuelanos estavam muito descontentes com essa... Embora o Napoleão tenha colocado o irmão dele, esse irmão dele enviou, obviamente, para várias colônias da América Latina seus representantes para manter o colonialismo. Mas essas juntas de governo que se autoproclamaram juntas de governo, né, com esse vácuo de poder, já que a gente não tem um rei legítimo, então vamos governar por nós mesmos. Muitas juntas de independência aproveitaram esse momento para declarar a independência. E foi o que aconteceu na Venezuela e no Rio do Prata, aqui, por exemplo, em Buenos Aires, né? E aí começou a pipocar em vários outros lugares. No México também isso aconteceu. Muitas juntas começaram a se proclamar independente. Por outro lado, tinha os senhores lá, os governantes crioulos, que eram contra essa independência. Aí, nesse sentido, eles fizeram uma oposição a essas juntas de governo que se declararam independentes. Bom, gostaria de fazer um comentário aí sobre o período aí de 1811 até 1813, aí sobre Simão Bolívar. Tu mencionou muito bem aí um discurso que o Simão Bolívar fez na loja maçônica que ele participava, que era a Sociedade Patriótica, onde ele fez um discurso independentista que foi muito polêmico para a época, né? Então eu gostaria de comentar aqui sobre a polêmica envolvendo aí o Francisco Miranda e a suposta traição do Simão Bolívar, que é essa versão para Karl Marx sobre esse episódio. Para Karl Marx teve uma traição do Bolívar aí por inveja, por várias razões mesquinhas, aonde o Miranda foi encaminhado à prisão mediante a traição do Simão Bolívar. Eu tenho aqui uma outra fonte que mostra uma visão oposta. O livro se chama aí Homens que Fizeram a Época, do autor J.B. Trend. O nome do livro é Bolívar e a Independência da América Espanhola, aonde menciona a primeira república que teve na Venezuela, onde a liderança maior política e militar era do Francisco de Miranda, onde esse autor aqui considera como uma verdadeira ditadura, onde não teve nenhum tipo de democracia. E isso incomodava muito Simão Bolívar. E além disso, o Francisco de Miranda, como apontou bem o colega Fábio aqui, ele fez muitos empréstimos na Inglaterra, aonde a oposição a Francisco de Miranda, aonde se coloca também Simão Bolívar, considerava Francisco de Miranda como um infiltrado do imperialismo da Inglaterra aqui na Venezuela. Houve uma batalha muito desigual, aonde o exército de Francisco de Miranda era quase que o dobro do contingente militar aí do exército da Espanha, aonde ele capitulou. Então todos acharam muito estranha essa capitulação, ligando os acontecimentos com os empréstimos aos banqueiros britânicos. Então foi considerado que o próprio Francisco de Miranda teria traído a causa da independência, onde Simão Bolívar interviu nesse sentido,
como se fosse uma espécie de expurgo, né, contra essa atitude contra-revolucionária aí do Francisco de Miranda. Mas isso é uma hipótese desse livro, aí, Bolívar e a Independência da América Espanhola. A gente pode confrontar com a ideia do livro do Karl Marx sobre Simão Bolívar, que aponta o contrário. E eu chamo a atenção para que desde 1813, que foi aclamado pela primeira vez como libertador o Simão Bolívar, ao contrário daquele traidor para Simão Bolívar da causa republicana, que foi aclamado como imperador, ele foi aclamado como libertador desde 1813. Simão Bolívar teve vários outros títulos, e ele sempre se referia como esse título como o que ele mais apreciava. E 1813, mesmo ano onde quando ele foi aclamado como libertador, ele decretou a Guerra de Morte, que é um documento que a gente pode relacionar muito com a Declaração da Independência dos Haitianos, onde tem uma essência muito anti-eurocêntrica, onde coloca nesse documento a Guerra de Morte, que é um decreto extremamente radical, que faz jus à aclamação de libertador Simão Bolívar. Ele diz essencialmente o seguinte: toda a generosidade com os americanos, considerando a América como a pátria dele e dos seus afiliados, né, porque ele fez um movimento político, dá para usar esse termo, e total guerra, até a morte, aos espanhóis e seus defensores. Esse documento de 1813 guarda muitas relações, repito, com o documento da Declaração de Independência, que chamas... Tu lembra esse documento, Fábio, de que forma os haitianos se referem aos espanhóis? Como? De bárbaros. E somente termos pejorativos, assim como na Guerra de Morte o Simão Bolívar faz. E em 1813, esse mesmo ano que foi muito vitorioso para o Simão Bolívar, quando começou a sua campanha admirável, chamando a atenção que Bolívar começou a sua campanha admirável depois do falecimento do Francisco de Miranda, e nada por acaso. E na junta da municipalidade aí de Caracas, que ele foi aclamado por essa junta de capitão-geral dos exércitos da Venezuela, com o nome de libertador. Mas o Bolívar tem uma história que não é só de vitórias. Então, a partir de então, ele começou a sofrer várias derrotas. Principalmente em 1813 e 1814, foi derrotado várias vezes, mais derrotas do que vitórias. Até que em 1815 ele faz uma autocrítica e ele explica a sua ideologia num documento muito importante, que é a Carta de Jamaica. Para a gente entender o que é a essência da ideologia bolivariana originária, primitiva, a gente tem que ler esse documento, Carta de Jamaica, e ele começa a sofrer atentados dentro do seu próprio movimento. Em 1815 começa a radicalização do movimento bolivariano, onde ele desembarca no Haiti, numa conferência, e conversa com Alejandro Pétion, onde ele começa a ter maior radicalidade. Ele começa a ser mais progressista a partir desse momento, aonde ele verifica que a Revolução Francesa o decepcionou, e ele encontra umas luzes no seu movimento nos revolucionários haitianos. Enquanto no Brasil, né, havia o medo do haitianismo, então na América do Sul do Bolívar se passou a ter influência do haitianismo, e entre essa conversa, eles fizeram um acordo, Simão Bolívar e Alejandro Pétion, onde o Pétion iria ajudar, financiar com armamento, com soldado, com financiamento mesmo, com dinheiro, a luta pela independência, com a condição de que Simão Bolívar fizesse a abolição da escravidão negra nos países que ele libertasse. E foi o que aconteceu. Eu já discordo que o Bolívar virou radical aí. Eu acho que aí ele mostrou o quanto ele era político, né? E até que ponto ele estava disposto realmente a fazer com que os negros fossem libertados. E mais do que isso, se libertados, uma vez libertos, se esses negros eles teriam condições de vida para se manter enquanto livres. Porque, vamos pensar o seguinte, né? Se comparado com o Brasil, o resto da América Latina não tinha uma quantidade tão grande de negros escravizados. Havia negros escravizados, principalmente na como é que é o nome do país ali que o Bolívar nasceu? Não, Caracas é a capital da Venezuela, isso, da Venezuela, né? Havia, sim, negros trabalhando nas plantações de cacau na Venezuela, no Equador também havia bastante, né?
na Colômbia, em algumas regiões, principalmente as regiões produtoras de cacau, mas o Peru, a Bolívia, a Argentina e o Chile, praticamente e o Paraguai principalmente, praticamente a mão de obra negra ela era muito pequena, certo? Então o Bolívar, como ele não tinha para onde ir, porque ele se encontrava já no segundo período de exílio, né, o segundo movimento de independência da Venezuela que não deu certo, ele foi obrigado a ir para algum lugar. O Haiti, na época em que o Bolívar foi para o Haiti, ele era um país como se fosse Cuba de hoje em dia. Ele foi vítima de um bloqueio continental. Vários países estavam proibidos de chegar perto, se aproximar, de comercializar com o Haiti. Então o Bolívar ele viu ali uma estratégia para, eu vou buscar abrigo num país que está isolado, né? Proclamou sua independência. Chegando lá, eu tomo contato com as ideias deles de independência e prometo, eu vou libertar todos os negros que participaram das lutas de independência por mim, pelo meu país. E realmente ele fez isso, ele libertou. Só que, como a história é feita de altos e baixos, né? Esses negros que o Bolívar libertou, eles não conseguiram acesso à terra. Como, por exemplo, aqui na região sul do continente americano, o Artigas. O Artigas ele era um cara que estava com um exército de negros, de índios, de mestiços, de trabalhadores desempregados, né? E ele queria uma reforma agrária, e ele efetivou durante um tempo realmente uma reforma agrária e deu terra para esses caras. O Bolívar disse o seguinte, vocês não estão comigo, vocês vão conseguir que terra. Só que os crioulos que estavam lutando junto com o Bolívar, eles eram muito mais espertos. Os generais, né, que o Bolívar fez o grande exército libertador, os generais que estavam com o Bolívar, eles foram muito mais espertos. Eles começaram a expulsar os colonizadores e a repartir entre eles próprios as terras em que eles conseguiam tomar, né? Então os negros eles acabaram ficando numa situação marginalizada. E o Bolívar não fez grande coisa para que essa situação deles melhorasse, para que os negros tivessem acesso à terra, pudessem plantar na terra. As melhores terras ficaram com esses crioulos que expulsaram os colonizadores, e os negros continuaram assim numa vida de trabalho, né? Muitas vezes até não um trabalho escravo, mas um trabalho análogo, né? Eles tinham que trabalhar muito para conseguir a sua sobrevivência. Ficaram com as piores terras, não tinham muito acesso a créditos dos governos, né? Vamos lembrar que depois da independência, os caras que ficaram ali com os herdeiros do Bolívar, eles tiveram uma dívida gigantesca para pagar, principalmente para a Inglaterra, e eles só tinham uma maneira de pagar essa dívida, que era produzindo, fazendo aquelas monoculturas de tabaco, de café, de cacau, que era para exportação. E durante esse segundo período de independência da Venezuela, também aconteceu um movimento muito interessante, contrário ao Bolívar, inclusive chegou a lutar contra ele, que foi o do general Boves. Eu tenho aqui o texto que está no grupo de estudos, né, Caudilhos e Cadilismo, José Tomás Boves. Ele foi um caudilho que, ao contrário do Bolívar, que lutava contra a monarquia espanhola, pela independência da América Latina, o Boves ele lutava para restauração monárquica. Só que olha que curioso, ele lutava pela restauração monárquica, e ele tinha a ajuda de negros, trabalhadores, pobres e mestiços. Ao contrário do Bolívar, que naquela época só tinha a ajuda dos crioulos. Porque, por incrível que pareça, na sociedade colonial da América Espanhola, se criou uma ideia contraditória. Uma ideia da seguinte forma. Os crioulos, já que eles eram os donos de terra, eram eles que exploravam diretamente os trabalhadores. Seja negro, seja mestiço, seja brancos pobres. Ao contrário dos caras que eram os caras da monarquia, que estavam lá na Espanha. Os caras que estavam na Espanha, eles não exploravam diretamente, né? Eles eram responsáveis por essa exploração. Mas na cabeça do trabalhador, passava a seguinte ideia. O cara que é crioulo, que está lutando pela independência, ele é meu inimigo. Porque ele que me faz trabalhar 14, 15, 20 horas por dia, abaixo de chicotada. O cara que está lá na Espanha, o rei da Espanha, nem sabe disso. O rei da Espanha é bonzinho, ele nem sabe disso. Quem está me maltratando aqui diretamente são os crioulos. Então vamos lutar contra os crioulos para que o rei da Espanha volte a governar e acabe com esses caras aí que estão explorando minha mão de obra. Foi isso que aconteceu também na independência do Equador. Os mestiços, os negros,
trabalhadores pobres, eles foram contra os movimentos de independência. Porque quem estava liderando os movimentos de independência eram justamente os crioulos que exploravam essa mão de obra que estava ali, né, disponível. Assim aconteceu com o Bolívar e com os crioulos que faziam parte do seu ciclo de independência. Muitos desses caras não tinham um exército pronto, não tinham um exército tão grande, e tinham que pagar esses mercenários estrangeiros para fazer parte do seu exército. Muitos deles, inclusive, conseguiram terras, ao invés dos negros e dos mestiços, que não conseguiram. Vieram do estrangeiro, lutaram nas guerras de independência, conseguiram terras, né? O Bolívar tinha essa resistência dessas classes subalternas. E o Boves foi um cara que lutou contra o Bolívar, lutou pela restauração monárquica, com a ajuda dessas classes mais populares. Se a gente for fazer uma cronologia sobre a vida do Simão Bolívar, colocado na história, a gente vai ver que a cada mês, a cada momento, ele estava envolvido em alguma batalha, estava envolvido em algum congresso. O primeiro congresso da Venezuela em 1818, poucos anos após o início da luta pela independência, né, várias derrotas aí. Em 1818, várias derrotas do Exército Libertador em La Puerta, em Ortiz, vários atentados e risco de ser morto, como lá em Rincón de los Toros, em 1818. Né, então, ele foi uma pessoa que vivia em imensas dificuldades, de modo que não conseguiria, de modo algum, colocar em prática todas as suas ideias. E eu li um documento aqui onde mostra o desgosto dele, porque ele se sentiu muito depreciado, muito injustiçado, em parte ao Boves, que é muito bem citado aqui. Mas eu chamo a atenção para uma meia-verdade que o colega Fábio está dizendo aqui, que os negros não estiveram sempre do lado do Boves, os índios não estiveram sempre do lado de Boves, e o Boves mesmo assim não teve vivo durante toda a existência das lutas do Simão Bolívar. Logo após a derrota final do Boves, a parte do exército que lutava ao lado desse monarquista, absolutista, né, contra-revolucionários, se voltaram pela causa da independência. Lembrando que a segunda República da Venezuela foi derrotada, e o Guilherme Holtz ia gostar muito dessa parte da história aí, das independências, por um grande desastre natural. Teve um terremoto, né? De acordo com esse ilustre colega, o ser humano é irrelevante na história, né? Basta a natureza fazer sua parte. Então, toda a elite da época, que era muito religiosa, colocou a culpa no Simão Bolívar, como se Deus tivesse se vingado dessa heresia aí, feito pelo caudilho aí, Simão Bolívar, que era rico de berço e lutava, bem ou mal, lutava pelos mais pobres. Porque a colonização espanhola era muito cruel, com toda a população, incluindo os caudilhos, os crioulos, mas mais ainda com os soldados aí que participavam da luta ao lado do Boves contra o libertador Bolívar. Então chama a atenção o seguinte, que ele, ao mesmo tempo que ele tem várias derrotas, ele também tem vários triunfos, né, como em Boyacá, em Bogotá, eu sugiro a gente falar sobre as vitórias do Bolívar e seu legado, né? Hoje em dia a gente tem lá na Venezuela um movimento muito forte bolivariano. Depois de a gente ouvir duas músicas. Bueno, pode ser, vamos ver o que tu sugere que a gente ouça, hein? Na verdade a sugestão quem trouxe de música foi tu, né? Julian Conrado com Regressou Simón. Esse é um músico ligado às Farc. E o Inti Illimani, pelo nome deve ser alguém do... acho que é chileno. É um conjunto chileno aí. Uma música sobre Simão Bolívar que leva esse nome, Simão Bolívar. Então vamos escutar essa música e já voltamos com História em Pauta sobre essa figura polêmica da nossa história e até hoje cultuada em alguns lugares, que é o Simão Bolívar. Programa História em Pauta, edição 79 aí sobre o Simão Bolívar. Lembrando aí que ele fez parte da libertação e da independência de vários países no espaço curto de apenas 20 anos. Né? Ele ajudou a criar a Colômbia em 1819 e ajudou a libertar alguns outros países, aí, como o Peru, por exemplo. Né? Então é uma pessoa O Peru ele só foi liberto, foi o último país a ser liberto, porque no Peru existiu
uma elite crioula muito favorável ao comércio internacional e era muito ligada ainda à lógica colonial, né, do comércio metrópole-colônia. Então foi muito difícil libertar o Peru. Com certeza. Mas ali a Bolívia fazia parte do Peru na época. E quando o Bolívar ele veio por essas terras aqui tentar com seu exército libertador, né, ele deixou um general, um lugar-tenente ali para fazer a libertação da Bolívia, que foi o general Sucre, Antônio Sucre. E quando o Sucre conseguiu expulsar lá os últimos resquícios dos agentes coloniais espanhóis, né, ele proclamou a independência de um país novo, que seria a Bolívia, em homenagem ao Bolívar, né? Então a Bolívia tem esse nome em homenagem a ele. E uma das capitais da Bolívia se chama Sucre, em homenagem a esse general, que foi um dos generais aí do Bolívar no Grande Exército da Libertação. E é verdade que foi muito dificultosa aí essa luta pela independência em Lima, tanto que demorou 3 anos aí, desde o início das batalhas para ter a libertação, né, a criação aí do país peruano aí em novembro de 24, né, e também a libertação da Bolívia e vários outros países aí, Colômbia. E resultando tudo isso em 1829, ele enfermo, pobre, né? Ele renunciou ao poder, todos os cargos que ele tinha. Né, sofreu várias tentativas de assassinato, a exemplo aí de 1828. Foi vários cargos aí como de ditador da Colômbia, que ele abdicou aí em 1830, entregou todos os poderes que ele tinha ao vice-presidente lá da Colômbia e falece em 17 de dezembro aí, 1830, e pouco antes de falecer, ele dá aquelas 6 ideias que eu comecei no nosso programa aí, totalmente cético, que o momento que ele iniciou iria dar certo com outras pessoas. Pois é, então o Bolívar ele morre, né? E todos aqueles caras que se tornaram os caudilhos governantes nos lugares em que ele passou para libertar, acabaram se juntando a um conservadorismo, né? Eles, na verdade, substituíram um poder metropolitano que era centralizado e absolutista por um poder centralizado e absolutista, só que local. Agora eram os crioulos que davam as linhas desse poder centralizado e absolutista. Basta ver que, por exemplo, a Colômbia, que foi um dos países que o Bolívar ajudou a libertar, foi o Francisco, não lembro o segundo nome dele, mas Francisco alguma coisa, que se tornou o caudilho que era contra o federalismo, que era contra a democracia. Em todos os lugares em que o Bolívar ajudou a liberar, a fazer os movimentos de independência, se tornaram repúblicas censitárias. Só quem tinha dinheiro, só quem tinha propriedades podia votar, né? Isso aconteceu na Colômbia, aconteceu na Venezuela, né, que teve o Flores aí, que o Freitas falou, que foi o caudilho que dominou por não sei quantos anos a Venezuela, tornando ali o país instável politicamente. A Colômbia também, a Bolívia igualmente, né? Então, em todos os lugares, os caudilhos eles só queriam substituir os mandos coloniais pelo poder deles. Eles queriam governar sem o agente colonial ali com eles. E foi isso que de fato aconteceu, né? O único projeto que realmente queria distribuir terra e queria uma democracia plena é o projeto mais esquecido pela historiografia, né? A gente vê aqui um monte de livros sobre o Bolívar, nos livros de escola. Por exemplo, eu dou aula de História e Geografia, né? E nesse período, em alguns assuntos em comuns, História e Geografia, sobre essa questão da desigualdade da América, fala sobre os libertadores e fala sobre Bolívar, fala sobre o libertador o que chamam de libertador argentino, que é o San Martín. E esquecem do Artigas, que foi o cara mais progressista da época, né? E o Artigas é importante para a história de qual país da América Latina? Para todos. Para a história de todos. Lembrando que ele é o patrono da nacionalidade uruguaia, né? Sim, mas ele viveu em qual país? Ele viveu onde atualmente é o Uruguai. Sim, ele ajudou a fortalecer o movimento de independência do Uruguai. E a independência da Argentina, ela só foi possível porque os crioulos se reuniram contra o projeto da Liga Federal Artiguista. E olha a diferença, né? Enquanto o Artigas foi revolucionário para a história do Uruguai,
Bolívar participou da independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia. Olha a dificuldade muito maior, o empreendimento muito mais dificultoso de Simão Bolívar, as dificuldades que ele enfrentou muito maiores numa batalha entre reformadores e conservadores. A gente pode dividir a política interna desses países citados agora, como os conservadores, entre eles o Boves, e os reformadores. Lembrando que o Simão Rodrigues chamava o Simão Bolívar de um reformador social. Talvez seja um exagero chamar ele de um revolucionário, até porque a classe mais subalterna não subiu ao poder. No entanto, teve uma mudança de classe social no poder, porque teve a independência. Então os espanhóis não eram mais a classe hegemônica, a classe mais importante. A classe dos crioulos tomaram o poder. Teve uma alteração aí em termos de classe social aí nos estados desses países, porém a gente não pode considerar uma revolução, né? Nesse sentido aí, que até o Artigas, com dificuldades muito menores, né, no espaço geográfico, geopolítico muito mais simples, ele teve um radicalismo muito maior. E chamando a atenção aqui que a influência do Simão Bolívar não é apenas europeia, né? Ele participou de lojas maçônicas, uma delas a Sociedade Patriota e a outra a Lautaro, que é uma grande liderança aí americana, né? Essa loja Lautaro, ele participava desde 1803, desde muito novo. Né? E lembrando o seguinte, que uma discordância que eu tenho aqui na fala do colega Fábio Melo, de que o Simão Bolívar não é um Bento Gonçalves da Silva. Bento Gonçalves da Silva e os farroupilhas gaúchos, eles iam libertar aqueles soldados que lutassem entre os farrapos, diferente do Simão Bolívar. Em 1816 ele proclamou a liberdade total de todos os negros da escravidão, não só aqueles soldados. Mas aí, mais uma vez, cabe aquela ressalva, né? Na Venezuela, na Colômbia, no Equador, tinha sim uma parte significativa de mão de obra escrava dos negros. Não era tão grande quanto do Brasil. Mas o Bolívar não se esforçou do jeito que ele poderia se esforçar para dar uma condição de vida melhor para esses negros que lutaram, que foram libertos, né? Tanto que eu falei anteriormente que as boas terras que faziam os produtos, né, para exportação principalmente, não ficaram na mão desses negros. Elas foram divididas entre os generais do Bolívar, que eram todos brancos, crioulos na sua maioria, né, e da elite. Chamando atenção aqui para uma mensagem em 1819 aí ao Congresso de Angostura do próprio Simão Bolívar, onde ele diz o seguinte: eu deixo a vossa soberana decisão a reforma ou a revogação de todos os meus estatutos e decretos, mas eu imploro a confirmação da liberdade total dos escravos, como imploraria pela minha vida e pela vida da República. E o tema que tu chamou agora a atenção sobre a propriedade da terra guarda muita relação com a educação popular. O Simão Bolívar deve muito aos seus professores, né? E o Simão Rodrigues não foi o único. As terras das igrejas na época colonial foram todas destinadas para a educação popular nos governos aí em que Simão Rodrigues teve influência. E teve uma grande divergência teórica entre ele e o Simão Rodrigues. Simão Rodrigues queria criar um sistema educacional americano. Ele dizia, né, ou erramos, ou criamos ou erramos, ou inventamos ou erramos. Era uma prédica aí do Simão Rodrigues. Enquanto o Simão Bolívar, ele defendia um método Lancaster, de Londres aqui, para principalmente a Venezuela. Ele inclusive conheceu Lancaster em Londres e financiou, né, os seus trabalhos aqui na Venezuela. E teve essa divergência teórica entre Simão Rodrigues e o Simão Bolívar. Esse tema da educação popular é muito importante, né, para a gente tratar sobre a independência dos países da América do Sul. Bom, eu não tenho mais comentários sobre o Bolívar. Tu quer fazer um encerramento? A gente esqueceu de comentar aqui sobre a Hipólita. Lembra da Hipólita? Então comenta aí. A Hipólita foi uma ama negra, né?
uma trabalhadora escravizada da família aí do Simão Bolívar, que era uma pessoa que ele gostava muito. Ele conseguiu alguns direitos, entre aspas, né, trabalhistas, conseguiu uma pensão para ela, e tem várias cartas dele elogiando aí a negra Hipólita. Eu gostaria de finalizar nosso programa aqui comentando sobre uma grande influência aí ao Simão Bolívar. José Inácio de Abreu Lima. Foi amigo fraterno aí do Libertador, grande colaborador na luta pela independência na Venezuela. E tem uma história muito importante. Ele saiu do Brasil em 1818, logo após a execução do seu pai, o Padre Roma. Lembra do Padre Roma? Participou da gloriosa Revolução Pernambucana de 1817. Também conhecida como a Revolução de 17. Abreu Lima, então, é considerado um dos heróis da independência, também da Venezuela. E tem um reconhecimento muito grande na Venezuela, muito maior que aqui no Brasil. Ele teve também, assim como Simão Bolívar, nos Estados Unidos, na Europa, né, e morava no Rio de Janeiro. E ele participou da revolta praieira e era monarquista. Ele foi digamos assim, monarquista de esquerda. Ele era monarquista com ideias liberais, né, sobre a religião, defendia a liberdade religiosa. E eu chamo a atenção. Era um anarco-monarquista. Um anarco-monarquista, talvez. Ele defendia, e é verdade mesmo, ele defendia ideias inspiradas no socialismo utópico francês. Ele era um historiador, ele escreveu um compêndio de história do Brasil e escreveu um livro chamado O Socialismo. Em 1855, ele foi uma das influências socialistas na trajetória do... Será que ele tem a ver com o socialismo celestial do nosso amigo lá, o Gerson? Espero que não. E alertando nossos ouvintes aí de que a ideia de independência da Venezuela veio do Alexandre von Humboldt. Ele era um grande viajante botânico que o Bolívar conheceu pessoalmente. E foi a primeira pessoa a falar que os países da América do Sul estavam preparados para lutar pela sua independência. Né? Então, a primeira inspiração para a independência foi do von Humboldt. E o outro professor do Simão Bolívar, além do Simão Rodrigues, foi Andrés Bello, o maior homem das letras da época dele, um grande poeta, fundador da moderna gramática espanhola. Para te ver como naquela época os professores, além de ser instrutores, né, sobre a ciência, sobre as artes, enfim, eles também eram revolucionários de carteirinha, né? Eles se embrenhavam nas revoluções, eles estavam ativamente nas lutas revolucionárias. O Rodrigues, que é o, vamos dizer assim, o mais destacado entre eles, né, que colocou um projeto todo educacional para a América independente. O Andrés Bello, que, se eu não me engano, ele foi um dos fundadores de umas escolas também na Colômbia, né? E depois também fez alguma carreira internacional nos Estados Unidos ou na Europa. Então, os professores sempre aí na luta, né? Seja contra o poder colonial, seja contra o poder agora neoliberal. E algumas palavras dele sobre o Simão Rodrigues. Né, o verdadeiro nome dele não é Simão Rodrigues. É Carreño. Sendo que o Bolívar chamava ele de Robinson, né? Devido ao livro do Robinson Crusoe. Ele defendia uma pedagogia que ele usou na prática com o Bolívar, onde Simão Rodrigues dizia que ele não devia ensinar nada. O aluno deveria ficar afastado dos livros. Então ele ficava junto à natureza. Né? E ele defendia também de que se deveria colonizar o país da América do Sul com seus próprios habitantes. E ele defendia uma coisa revolucionária na época. A instrução gratuita, né, começou na Venezuela, graças ao Simão Rodrigues, fazendo parte do governo independentista do Simão Bolívar. E ele tem uma palestra que diz o seguinte, que aonde ele andava, Simão Rodrigues, ele criava uma escola. E geralmente ele pegava crianças em situação de rua e botava dentro da escola para ensinar, para aprender, junto com a elite da época. Eu acho que o Simão Rodrigues mereceria até uma história em pauta sobre a pedagogia rodriguista. É verdade.
E tu mencionou aqui o Francisco de Miranda, ele nasceu em 1750, faleceu em 1816, e ele defendia aqui o novo Império Inca, na América do Sul. Ele que teve, como a gente mencionou aqui, grande apoio da Grã-Bretanha, e isso é um ponto polêmico que coloca ele em dúvidas quanto à sinceridade dele nesse momento, porque na Primeira República foi considerado um traidor, como um agente do imperialismo da Grã-Bretanha aqui. E dificilmente o Bolívar teria como escapar dessa influência da Grã-Bretanha após esse relacionamento muito íntimo aí, entre o Francisco de Miranda e a Grã-Bretanha. Né? E ele comandou soldados na Revolução Francesa, isso que é muito importante. E chamado grande precursor e generalíssimo. É o ponto de dizer que ele fez uma ditadura militar durante a Primeira República na Venezuela. A gente pode fazer uma história em pau também sobre as repúblicas, né? Na luta de libertação da Venezuela. Uma frase aqui do José Martí sobre o Bolívar. O que ele dizia? É algo que eu tentei explanar aqui a partir do referencial teórico, né, José Martí. Ele disse: não se pode falar com calma sobre quem jamais viveu com calma. De Bolívar se pode falar sobre uma montanha como tribuna, ou em meio a ratos e trovões, ou com um punhado de povos livres na mão e a tirania decapitada aos pés. Então ele viveu uma vida muito cheia de turbulências, né? Principalmente a partir de 1810 até o falecimento dele em 1830. Né? Uma frase do Bolívar aqui que está no nosso blog: as nações marcham para a sua grandeza ao mesmo passo que avança a sua educação. E a educação é um grande legado aí do Simão Bolívar. É verdade. Tá aí a importância até hoje da educação, né, para América Latina, e principalmente para o Brasil. Eu queria encerrar a minha participação citando um pequeno trecho aqui, uma pequena frase que está também no nosso blog lá do grupo de estudos, né, o gacpnobarata.blogspot.com.br, que é uma carta do Karl Marx sobre o Simão Bolívar, né, onde o Karl Marx ele faz toda uma resenha biográfica do Bolívar. E em um determinado momento ele diz, abre aspas, a intenção real de Bolívar era unificar toda a América do Sul em uma república federal, cujo ditador seria ele mesmo. Enquanto dava este amplo voo a seus sonhos de ligar meio mundo a seu nome, o poder efetivo lhe escapava rapidamente das mãos. Fecha aspas. Então, mais uma vez, o que eu citei anteriormente, né, que todos os caras que sucederam Bolívar, todos os caras que estavam com ele, sucederam ele, acabaram se tornando conservadores. Eles efetivamente tinham o poder nas mãos, enquanto o Bolívar tentava ali se sagrar o grande ditador da Grã Colômbia, né, que seriam os Estados Unidos da América do Sul. O poder real estava na mão desses caras que foram os herdeiros políticos deles e se tornaram os grandes conservadores. E um detalhe muito importante, que até mais ou menos na década de 30 do século 20, o Simão Bolívar teve aliado aos grupos de extrema direita, seja na Colômbia, seja na Venezuela. Né, os movimentos fascistas que apareceram nesse país, principalmente nos anos 30, 40, eles se inspiravam no Simão Bolívar, tinham esse diferencial. Né. A figura do Bolívar só foi resgatada por um grupo de esquerda a partir dos anos 80, 90, muito por causa dos estudos e da militância política do MR200, Movimento Revolucionário 200 anos, que comemorava o nascimento de Simão Bolívar, né, em 1983, que foi liderado pelo falecido Hugo Chávez. Então, essa imagem de um Bolívar, um libertador popular, mais vinculado à esquerda, né, que chamam hoje de bolivarianismo, essa releitura só foi se dar nos anos 80, 90. Muito bem marcada essa tua menção. Posso citar a exemplo Mussolini. Mussolini elogiava muito Simão Bolívar. E eu tenho dúvidas aqui se Karl Marx é pejorativo ou não ao Bolívar quando chama ele de ditador, dizendo que Karl Marx também defendia a ditadura do proletariado. Né? Mas eu quero chamar a atenção para as Farc-EP, que desde meados da década de 80 se proclamou também bolivariano, um movimento bolivariano. E eu tenho aqui uma fonte primária, aí, a revista Resistência das Farc, onde eles resumem aqui mais ou menos o diário de Bolívar, né, no entendimento das Farc-EP. O que eles dizem?
também nos ensinou Bolívar que nossa pátria é a América. Nossa América, que não inclui o território anglo-saxão da Águia Imperial. Então, é uma grande união de vários países nessa porção do continente americano para responder à altura ao imperialismo, né? Que é formado por grandes potências muito mais poderosas economicamente do que nós. Cada país individualmente não vai poder fazer nada contra o imperialismo, seja europeu ou do nosso continente aqui americano. Então esse seria um grande legado aí progressista, que é o internacionalismo americano aí, que não foi inventado pelo Simão Bolívar, mas ele é a figura que mais representa, né, a unidade latino-americana. Eu gostaria de fazer uma pergunta final para ti, como provocação, Fábio Melo. Gostaria que tu dissesse para mim o que é mais importante aí no Simão Bolívar para no nosso momento atual aqui. O que tu acha no nosso momento aqui de ataque aos direitos dos trabalhadores? O que a gente pode tirar do estudo sobre o Simão Bolívar para o nosso dia a dia, para nossas lutas políticas de agora? Eu acredito que aquela frase ali, se tu puder voltar, que ele coloca que tem ali, ó, que as nações marcham para a sua grandeza ao mesmo passo que avança a educação. Acho que esse grande legado do Bolívar, da influência da educação que ele teve de grandes educadores da América Latina, né, e como a importância da educação para o desenvolvimento nacional de uma nação. Então eu coloco isso como grande legado dele. O desenvolvimento da educação para os países, de certa forma, avançarem, seja socialmente, seja politicamente, né? E visto o retrocesso que a gente está vivendo, sobrevivendo, na verdade, em todo o Brasil, começa em todas as esferas, respinga, né? Um efeito cascata, governo federal, desmonte da legislação trabalhista, desmonte da Previdência Social, e mais recentemente aí soltar as amarras da questão da trabalho escravo, né? O governo Temer aí deu uma nova roupagem para o que eles categorizam como o que eles encaixam como trabalho escravo. E isso acaba até reforçando o trabalho escravo em alguns lugares do Brasil, que a gente sabe que não é pouco, ainda existe, né? Não naquele sentido de escravo como a gente tinha no século XIX, mas um trabalho análogo à escravidão que é muito, muito precário. Então, só com a educação a gente consegue fazer essa grande revolução política e social. E é claro, é um passo de cada vez, né? A gente vai sobrevivendo, vai resistindo como dá, mas esperamos um dia um futuro melhor, senão a gente não estava na luta. Eu concordo contigo. Eu até, se tu me fizesse a pergunta, eu ia responder da mesma maneira, Fábio. Eu arrisco de defender o seguinte, que quem na política luta pela educação do povo não está sendo brisolista, está sendo bolivariano. Que esse é um legado do Simão Bolívar, sempre dando importância para a educação, né, dando espaço no seu estado, porque ele foi um grande estadista, para o Simão Rodrigues, que tinha ideias muito criativas sobre educação. Ele participou do governo Simão Bolívar, mesmo com algumas discordâncias, alguns debates. E é verdade que, além disso, o governo federal nosso está invertendo, né, a abolição total da escravidão lá de 1816 do Simão Bolívar aqui na América do Sul. Está invertendo. Está legalizando mais uma vez o trabalho escravo entre nós, esse governo espúrio, que é do Michel Temer, o governo mais impopular da história. Acredito que os governos militares eram mais benquistos do que o governo Temer. Eu acredito que sim. Que é impossível alguém apontar alguma qualidade nesse governo. Né? Eu me despeço aqui. Deixo um abraço no coração dos nossos ouvintes. Agradeço a paciência de quem nos ouviu. No nosso vídeo do programa de hoje, nós vamos disponibilizar algumas informações, aí, alguns slides aí, para um aprendizado mais aprofundado sobre o Simão Bolívar. Eu gostaria de convidar o nosso ouvinte da rádio aqui que desse um alô, se apresentasse, fizesse algum comentário sobre o Simão Bolívar, nosso programa aí, qual a tua ligação com a Voz do Morro, esteja à vontade. Bom dia ou boa tarde, eu estou meio perdido nos horários.
Meu nome é Alexandre, eu faço parte da comunidade aqui do Morro Santana, moro nos arredores. Bom, sobre Simão Bolívar, na verdade eu estou aprendendo, né? Eu vim visitar hoje e ouvir ao vivo o programa, até por isso, é informação, é o aprendizado. Porque se a gente não se der conta, não se ligar nas questões de história, né? História latino-americana é uma história muito rica e pouco divulgada, né? É uma história de lutas desde sempre. Então, e com essa quebra, assim, essas mudanças que estão querendo fazer na educação, bom, a gente tem que buscar mais e mais informação para não se deixar corromper ou ficar alienado ou alguém fazer a cabeça. Mas o legal é isso, entendeu? Tem uma galera boa na luta e levando ideias e trazendo informação e tocando para frente. Por isso que é importante também a democratização dos meios de comunicação populares. E hoje a gente não luta só pela democratização, né? É uma resistência para manter esses espaços abertos. Então eu agradeço, que foi uma aula para mim, aprendi muito. Deixo um abraço para todos e para todos os companheiros e companheiras que estão ouvindo. Muito obrigado. A gente agradece, tu tá convidado aqui a todo domingo às 11 horas da manhã, ao vivo a gente tá aqui, tá sempre convidado a participar com a gente. Chamando atenção, dizem que a América Latina em geral é diferente do Brasil. E a principal diferença é de que nos países vizinhos da América do Sul teve luta por guerra, por independência. E aqui no Brasil não. Nada mais mentiroso. Porque no Nordeste teve guerra de independência. Aqui no Brasil. Então a história do Brasil está dentro do mesmo contexto aí de lutas violentas aí para implantar o liberalismo e o capitalismo aqui no Brasil, que é um avanço social em comparação com o escravismo. E essas são minhas palavras finais. Eu te deixo à vontade para se despedir, colega Fábio. Então, um bom domingo a todos e todas e até semana que vem com mais história, Educação e polêmica.